energia. Obrigada, Pedro. Já estamos a gravar. Ok, acredito que me ouvem bem e que me escutam bem e que chego bem a esse lado. Espero que estejam todos bem também. Agradeço então mais uma vez a vossa delicada e generosa presença. Obrigada sempre. É um prazer, uma bênção, uma alegria sentarmos aqui, sempre ao redor destes momentos, hoje com um bocadinho de antecedência em relação ao momento da Lua Nova. É um momento que nos é possível e é um momento muito mágico, é um dia muito mágico para o fazermos. Então, obrigada sempre e obrigada às forças que conspiram connosco para estes nossos encontros. Estamos aqui para falarmos, nomeadamente, desta próxima Lua Nova, que vai acontecer no sábado, dia 29, pelas 10 e quase 11 da manhã. Já vamos ver a hora exata quando partilhar convosco o mapa. E nesta volta temos um momento muito mágico também, porque esta Lua Nova acontece com eclipse. Hoje um dia mágico. Se todos os dias são mágicos e abençoados, assim nós pudéssemos reconhecer a magia que acontece. Então, hoje, particularmente neste momento do nosso encontro, nós estamos com a Vênus e com Neptuno em conjunção no último grau de Peixes, a Vênus que está a fazer o movimento retrógrado. Mas antes de irmos à astrologia, quero-nos sintonizar a todos com a intenção maior, com a nossa grande invocação. Então, se puderem e se quiserem, peço-vos que silenciemos um pouquinho as nossas mentes, que possamos sintonizar-nos com a energia do nosso coração, que possamos colocar os nossos canais e os nossos sentidos todos alerta, despertos, atentos e presentes, e que juntos, cada um da sua forma, da sua maneira, cada um a fazer a sua coisa, como é próprio das energias de Carneiro, que possamos juntos fazer a nossa invocação para este nosso encontro. Eu vou verbalizar a grande invocação, mas mais do que palavras, falamos de vibrações, de frequências, de sintonização com algo maior que nos transcende e que nos vivifica, anima e acompanha, quer tenhamos consciência disso ou não. Então, a partir deste lugar, a partir deste centro, com palavras ou sem palavras, simplesmente com a frequência mais elevada do nosso ser, passamos a invocar estas palavras. Do ponto de luz na mente de Deus, que aflua a luz às mentes dos homens, que a luz desça sobre a terra. Desde o ponto de amor no coração de Deus, que o amor aflua aos corações dos homens, que o Cristo retorne à terra. Desde o centro, onde a vontade de Deus é conhecida, que o propósito guia as pequenas vontades dos homens, o propósito que os mestres conhecem e servem. Desde o centro, a que chamamos a raça dos homens, que se cumpra o plano de amor e luz e que se cele a porta onde mora o mal. Que a luz, o amor, o poder restabeleçam o plano na terra. Assim seja. Obrigada por estes momentos também. Então, talvez possamos compartilhar já o nosso mapa para podermos ir olhando à medida que nos escorrem as palavras. Então, nós estamos no mapa da Lua Nova ainda não o colocamos, não é? Mas vamos já colocar.
antes de colocar, já coloquei, ia dizer antes de colocar, ia-vos mostrar no mapa de agora, deste instante, a bonita conjunção, e estou tentada, a bonita conjunção de Vênus a Neptuno. Desculpem, um instante. Então vamos olhar para ela antes de mergulharmos já direto a Carneiro. Então, observem aqui comigo, neste ponto exato, no grau 29, a Vênus já está a 29,44, porque ela está em marcha retrógrada, está em movimento de revisão, aparentemente a partir da Terra, não é? Porque isto é, o movimento de retrogradação é um movimento que nós observamos a partir do ponto onde nós estamos, da Terra, quando olhamos para o céu. Então, na verdade, se calhar tudo segue o seu fluxo, não é? E nós aqui, neste pequeno planeta azul, ou neste belíssimo e lindo planeta azul, olhamos para cima e vemos Vênus a fazer uma revisão que começou em Carneiro, ao redor do grau 10 de Carneiro, praticamente onde no próximo sábado vamos ter a nossa lua nova em Carneiro a 9 graus. E quando chegou a este ponto, no primeiro decanato deste signo de fogo, que é Carneiro, ela começou a fazer uma viagem de revisão e já percorreu estes 9 graus de Carneiro, 10 graus de Carneiro, e ingressou durante o dia de hoje, nas últimas horas de ontem, não sei precisar, ingressou no signo de Peixes e tem estado então no grau 29 este dia, junto com Neptuno, que se prepara para fazer o inverso, não é? E saltar do último grau de Peixe para o primeiro de Carneiro. E isto é quase que motivo e quase que bastaria para nós fazermos a legenda do que nos está a ser trazido nestes tempos. Então, o último grau de Peixe, vocês têm-me ouvido falar, não é? Simboliza o fim do fim, não é? É o último instante antes de algo que está para iniciar. E Neptuno já lá vai a 29,53 minutos, não é? Quando chegar a 29,59, ele salta para o grau 00 de Carneiro e inicia põe em marcha uma nova qualidade, ou melhor, entra numa nova qualidade de energia, num novo processo, numa nova ativação, numa nova iniciação. Então, quando nós temos Vênus e Neptuno em conjunção nos céus, ou de certa forma, quando pensamos em Vênus e Neptuno, nós estamos a pensar numa mesma substância em qualidades vibracionais diferentes. Vamos dizer que Vênus, e já falei disto noutras circunstâncias, vamos dizer que Vênus é a oitava inferior, vamos dizer, de Neptuno, ou Neptuno a oitava superior de Vênus. Então eles têm uma relação muito afim, são dois planetas que nos trazem energia de bênçãos, que nos trazem energia de conexão com o mais elevado em nós, de conexão com o mais belo na vida, de conexão plena com a beleza, de conexão absoluta com o todo. E ambos falam de beleza, ambos falam de amor, ambos falam dessa qualidade que a tudo une e que a tudo abraça e envolve. Então, hoje o dia é particularmente sensível, simpático, mágico, abençoado, como queiramos dizer. Então, não me estendo por aqui, porque não foi por isto que nos sentámos, vou voltar a procurar o mapa da nossa lua nova, mas este tema vai nos continuar a acompanhar, porque de certa forma, não só porque Vênus e Neptuno estão no último grau hoje de Peixes, nós temos muitas energias a fazerem esta travessia. Nós temos muito dos nossos céus agora a fazerem esta travessia. Então nós podemos observar de que forma é que isso acontece quando olhamos para esta massa de planetas e percebemos, isto é o céu do nosso, vamos dizer agora, ok?
do nosso dia 29. Para Portugal vai acontecer às 10h57 e 49 segundos, segundo aqui o programa da astrologia. Então, de certa forma, praticamente às 11, não é? De certa forma, este serão os céus do próximo sábado, da manhã do próximo sábado, e de certa forma nós temos um peso, quando eu digo um peso, é uma massa, um aglomerado de grande parte dos céus concentrada então entre o princípio, Carneiro, e o fim, Peixes. Mas estamos aqui para falar da lua nova de Peixes e vamos deixar que a informação se vá intermediando entre uma coisa e outra. Quando falamos de Carneiro, falamos do primeiro signo, um signo iniciático de fogo, como se representasse o princípio dos princípios, quando a intenção criadora se moveu para criar algo. Ok? Então, Carneiro traz esta força, esta energia do movimento para fora. Quem rege Carneiro é o planeta Marte, é o primeiro planeta exterior à Terra, ou seja, dentro dos planetas mais próximos da Terra, Marte representa o movimento da Terra para fora, ou seja, nós temos o Sol como no nosso centro, não é? Mercúrio, Vênus, Terra, e Marte surge logo de seguida como representante do impulso para o novo, do impulso para o desconhecido, do impulso de ir à aventura de mais mundo. Então, Carneiro traz também em si este impulso para a vida, este impulso para o novo, este impulso para algo nunca antes experienciado, algo nunca antes iniciado. Ainda que todos os anos nós tenhamos o trânsito do Sol por Carneiro, que normalmente inicia ao redor do dia 20, 21 de março, sempre aqui no nosso hemisfério norte, nos traz o início da estação da primavera. Então, ainda que todos os anos o Sol ingresse no signo de Carneiro, este ingresso é sempre um novo ingresso, é sempre um novo movimento, porque a vida é movimento e este movimento tende a ser um movimento em espiral, uma espiral evolutiva que nos leva a ascender de grau a degrau num processo de tomada de consciência, num processo evolutivo que, de acordo com aquilo que me faz sentido, tende para a unidade, tende para a vida una, tende para a vida plena, tende para voltar a religar o que o que em algum tempo foi partido, foi quebrado, foi dividido, foi separado. Então, de certa forma, quando nós temos a energia de Carneiro ativada como está e como vai estar nos próximos anos, nós estamos, sem dúvida, a olhar para um momento e a experienciar um momento da história que nos traz uma nova frequência, uma nova luz, uma nova semente de vida para ser criada ao longo do próximo ciclo. E então percebemos que ao termos a Lua e o Sol a encontrarem-se no grau 9, 9-0, não é? Até aqui no 9 há uma certa magia quando pensamos nisto, porque de certa maneira quando pensamos nos números, até ao 9 os números são inteiros, não é? E a partir do 9 nós começamos a ter os números, começamos de novo, não é? Até o 9 nos fala de um certo fim de ciclo, de um certo culminar, de um certo. De algo que chegou ao seu extremo e não tem como continuar a avançar ou a evoluir no mesmo registro, no mesmo tom. Já estou para aqui a carregar coisas que não devia, desculpem. Então, até o 9, até na numerologia, não é? O 9 acaba por encerrar um ciclo, uma experiência, e o 10 já vem composto de algo mais, não é? É o 1 de novo, é o início de novo, mas é o início com um 0. Então, até aqui pelo grau onde esta lua nova nos acontece, nós temos uma certa simbologia de fim.
E temos muitos indícios disso no mapa astrológico deste momento. Não sei se vou conseguir falar deles todos, mas tenho certeza que vou conseguir passar a ideia base ou a ideia semente que queremos aqui deixar. Então, ao pensarmos que tudo se prepara para entrar, vamos dizer, numa nova frequência que nos permite reiniciar e criar ou expressar ou viver a partir a palavra que me vem é dimensão, de uma nova percepção, de uma nova consciência. E quando pensamos nisto, pensamos nomeadamente também em Mercúrio, um dos planetas que está conjunto a este momento, a esta lua nova, e um dos planetas que também está a fazer o seu processo de revisão, também está retrógrado junto com a Vênus, e neste dia, neste momento, nesta circunstância, estará exatamente também ele no grau zero de Carneiro. Então, quando eu estou a falar de um reinício desta natureza e penso na mente na força criadora da mente e a encontro expressa, por exemplo, na energia de Mercúrio a zero de Carneiro, apontamos ou sublinhamos novamente esta percepção de que estamos a ser convidados todos, estamos todos a ser ativados para podermos abrir os nossos olhos, a nossa mente e os nossos corações para ver a vida através de outros olhos. Mas deixem-me aprofundar um bocadinho mais no simbolismo de Carneiro. Então, Carneiro, como este signo que estava a falar de inícios, esta energia chama-se cardial, a energia que põe, é uma energia iniciática, tem por podemos defini-lo, e sempre que se define alguma coisa se perde, e não é a minha intenção fazer este movimento para que se perca algo, pelo contrário, mas podemos defini-lo como um signo guerreiro. Marte é o deus da guerra, o Marte que rege o Carneiro e que rege também Escorpião, é o deus da guerra, e é este planeta que eu vos dizia que impulsiona a nossa vida, a nossa ação, o nosso movimento para o desconhecido, para o novo, para aquilo que precisa, a coragem para avançar, a coragem para desbravar novos caminhos. Mas Marte tem também uma nuance. Aliás, como é que eu vos trago isto? Na essência, a frequência de Marte não é boa nem é má, embora a astrologia tradicional o apelido de maléfico, não é? Mas na essência, na energia arquetípica que o planeta transporta em si, a energia de Marte nem é boa nem é má. É uma energia, uma frequência, uma qualidade, vamos dizer, o arquétipo é a melhor palavra que eu conheço para expressar isto. É um arquétipo. E este arquétipo tanto se expressa através das dimensões da ação, da coragem, do movimento de coragem. E o que é coragem? É a ação do coração. Coragem. Coragem é o movimento do coração em ação. É o movimento a partir do coração. Mas a um certo nível, esta energia pode ser expressa e vivenciada, e nós estamos a assistir isto na nossa experiência, pode ser vivenciada em vários graus, várias frequências, várias vibrações. E quando pensamos em Marte, numa vibração mais densa, filtrado por seres menos conscientes, filtrado por processos mais instintivos. Nós falamos de Marte como o guerreiro da destruição, não é? O guerreiro que, de certa forma, transporta em si um impulso para a destruição, um impulso para a guerra, um impulso para a violência, um impulso para a agressividade. E está comigo desde manhã, que eu comecei aqui a fazer uns apontamentos que só serviram para eu me sintonizar com a energia deste nosso momento, mas desde manhã que comecei a fazer uns apontamentos e que me veio à memória
uma frase que dizia Maria Flávia de Monsaraz nas nossas aulas, sempre que falava destes temas. Ela dizia o seguinte: toda a agressividade e toda a violência nasce do medo. E isto foi uma frase que dentro de mim fez luz, porque eu tinha experiência de comportamentos na minha esfera familiar associados à agressividade, associados à zanga, associados a comportamentos reativos e explosivos. E quando eu compreendi que por trás de toda a agressividade e de toda a violência existe um ser, ou existe, vamos dizer, um ser completamente aterrorizado e afundado e mergulhado numa emoção tão densa e negativa como é o medo, ok? Eu consegui compreender muita coisa e consegui compreender que é efetivamente, até na nossa experiência coletiva, o medo que comanda, que dinamiza, que põe em marcha, que de certa forma gera toda a dimensão da violência, da agressividade, e do caos que nós experienciamos em certos momentos da nossa vida. Então, por onde é que eu nos estou a conduzir? Para o facto de que Carneiro tanto é a energia e o seu regente, Marte, tanto são eles representantes da energia da agressividade destrutiva, como são representantes da coragem e, e do poder da vontade para rumar, para avançar e desbravar os novos caminhos. Então é este ímpeto para o novo, é este ímpeto para fora, é este ímpeto que com uma causa, com consciência, com luz, nos permite criar uma nova forma, uma nova expressão, uma nova vida, um novo mundo. Mas quando associado, quando ligado aos profundos medos existenciais que nós transportamos em nós, todos eles, os países guerreiam entre si por poder e por medo. Os países querem, nós queremos, cada um de nós, quando amedrontado, tenta munir-se de recursos, tenta munir-se de armas, tenta munir-se de cartas na manga para combater as adversidades e aquilo que de mal pode vir de fora. Então, com esta reflexão, se calhar o que eu vos quero trazer de mais precioso deste nosso encontro é que nós precisamos estar conscientes do que é que nos move e precisamos de estar atentos à forma como o medo é ativado dentro de nós, à forma como, e vamos dizer claramente, as notícias do mundo, as, como é que se diz? A propaganda televisiva, as mensagens manipulativas, tantas das vezes lançadas ao coletivo, para condicionar a mente, para condicionar a percepção que temos das coisas. Quantas das vezes nós nos conectamos com o medo? Recordem o que vivíamos em 2020, não é? Quantos de nós vivemos aterrorizados? Quantos de nós vivemos, sobrevivemos aterrorizados por medo deste inimigo desconhecido que ameaçava as nossas vidas e as vidas dos nossos entes queridos e as vidas dos nossos filhos e que nos ameaçou a todos? Mais que não fosse pela narrativa que foi veiculada e pelo pânico e pelo caos e pelo medo que foi veiculado através das palavras. Então, quando pensamos nisto tudo, pensamos que precisamos de estar em casa, num lugar de consciência, num lugar atento, presente e capaz, independentemente dos medos, independentemente daquilo que nos possa vir a ser ativado pela experiência da vida coletiva, que possamos não ser nós
amplificadores para o sinal do medo, porque toda a violência e a agressividade levam isto convosco, nasce do medo. Então, todo este discurso para vos dizer que no pior, carneiro é guerra, carneiro é destruição, carneiro é agressividade instintiva e inconsciente, a agressividade cega, ok? A violência cega, que atropela e trespassa tudo à sua passagem. Por outro lado, a frequência e a energia associada a carneiro é a frequência da centelha de fogo que nos desce, inspira, anima, instiga a ter a coragem de não desistir, a ter a coragem para continuar em frente. Marte, vamos dizer, iluminado em carneiro, é um guerreiro de luz. E um guerreiro de luz é aquele que trava o bom combate. E quando eu falo no bom combate, eu não falo de violência, eu não falo de agressividade, eu não falo de competição acérrima, eu não falo de atropelar a vida à minha passagem. Eu falo de ter um propósito, de ter uma meta, de ter um objetivo, de ter algo maior do que eu mesmo para honrar, para perseguir. Quando eu digo perseguir, é no sentido de manter na mira da minha jornada e da minha vida aquele que é o objetivo, a meta mais elevada que eu busco alcançar ou que eu busco realizar com a minha vida aqui. Então sabemos que estamos a mudar de faixa, estamos a mudar de livro, já não é só de página, como eu escrevi, estamos a mudar de livro. E não está escrito, é um livro em branco, esta história não está escrita, ok? Temos Mercúrio a 0, tudo pode acontecer, não é? Temos Vênus e Neptuno aqui no dia 29, Vênus já estará a 28, mas continua conjunta a Neptuno, não é? Temos Vênus e Neptuno neste momento juntos, como se nós estivéssemos a ter a oportunidade de nos religar com algo maior, com algo de valor, com algo de qualidade verdadeiramente qualidade verdadeiramente, não tenho a palavra, elevada, ok? Qualidade verdadeiramente elevada. Eu sei que vi para aqui uma mensagem e desculpem, estava aqui absorvida na minha... Olá, boa tarde, querida Joana. Não sei se não era esta a mensagem, ok? Ok, ensinamento, diz a Lucilena, obrigada pela partilha, diz a Lucilena que nas ecovilas se diz quem tem muito medo ataca e mata. Eu precisamente percebi isso quando me recebi esta frase e percebi isso pela minha própria experiência e compadeci-me, em vez de me irar pela em vez de me irar pela agressividade que de certa forma eu experienciei numa determinada fase da minha vida, e quando falo de agressividade falo de palavras agressivas, falo de ações agressivas ou violentas. O movimento que aconteceu em mim quando eu me deparei com esta frase da Maria Flávia e quando eu percebi que por trás de todo o agressor, por trás de qualquer pessoa que violenta, agride, que causa dano, que causa destruição, que causa morte, por trás de todo esse movimento existe medo. O que aconteceu em mim foi o movimento de eu compadeci-me e conectei-me, empatizei, vamos dizer assim, com com essa dor que essa pessoa transporta dentro, com essa dor que o mundo transporta dentro, com essa, com esse medo que se transporta dentro e que gera estes movimentos de agressividade. E ao fazê-lo, eu pude, pelo menos na minha pequena experiência, eu pude deixar de ser um campo de eco
para essa agressividade. O que é que eu quero dizer com isto? Eu pude escolher deixar de, de a espelhar também eu no mundo, ok? Então, de certa maneira, nós temos essa possibilidade em mãos também neste agora. O mundo, e já o disse em vários momentos, o mundo não vai ficar mais bonito nos próximos anos. O mundo vai revelar todas estas sombras, todas estas dores, toda esta dor que a existência transporta, toda esta dor não redimida que a nossa existência transporta. E é preciso ser guerreiro de luz, é preciso ter consciência, é preciso perceber que por trás de toda a violência e agressividade existe um medo, existe uma dor tremenda, existe uma criança completamente assustada e perdida no escuro à procura da luz, para que nós não sejamos câmaras de eco e amplifiquemos o sinal errado, o sinal que não queremos amplificar no mundo. Então, eu creio que já fui clara com as minhas palavras e já consegui traduzir um pouco do que sinto ser um reminder muito importante para estes tempos. Não vamos ser nós amplificadores do caos e da desordem e da violência e da agressividade. Não vamos ser nós agentes, ainda que nos agridam. Vem uma imagem de Cristo, não é? De Jesus Cristo a dar a outra face. Não vamos ser nós a pôr em movimento mais negritude, mais caos, mais agressividade. E para isso nós precisamos de estar em casa, precisamos de estar conscientes, precisamos de estar conectados ao nosso coração, ao nosso grande ser, e precisamos de nos relembrar que por trás de cada movimento de agressividade, por trás de cada coisa feia no mundo, por trás de cada guerra, por trás de todos estes movimentos que não expressam a verdadeira luz da vida, existe, vamos dizer, um coração, uma criança, uma alma, um ser, um irmão, perdido nas trevas, perdido longe da luz. E aquilo que me chega como chave para vos trazer com tudo isto é que nós precisamos de emanar aquilo que transportamos dentro. Precisamos de nos recordar porque estamos aqui neste momento tão específico e particular da vida na Terra e precisamos de acordar o nosso guerreiro de luz para que ele contamine a vida com a luz e não para que não sejamos, vamos dizer, câmaras de eco neste grande caos que pode vir a ser que pode vir a acontecer nos próximos tempos. Então, uma das coisas que me surgiu nas minhas pesquisas mais recentes sobre os movimentos que estão a acontecer, nomeadamente a conjunção de Saturno a Neptuno, que vai acontecer no grau zero de Carneiro, eu fui olhar para trás. Eu fui olhar para trás e perceber onde é que, eu agora estava a tentar recuperar o texto que escrevi ontem, perceber quando é que, ok, eu fui olhar para trás e perceber quando é que Neptuno esteve pela última vez, quando é que ele ingressou pela primeira vez no ciclo anterior, no signo de Carneiro. Ou seja, quando é que ele chegou ao grau zero de Carneiro pela primeira vez? Há 164, 165 anos atrás, porque é o tempo que ele demora a percorrer as 12 energias do zodíaco. E precisamente levantei o dia 13, creio eu, de abril de 1861. E depois fiz o movimento um pouquinho mais à frente e fui investigar, porque não percebo nada de história, pesquisei o que é que estava a acontecer no mundo no dia, ao redor do dia 13 de abril de 1861. E caiu-me o queixo com o rigor que encontrei,
porque foi precisamente de 12 para 13 de abril de 1861 que foi iniciada a Guerra Civil Americana pela abolição da escravatura. E inteirei-me um bocadinho mais da história, não é? Não vou trazê-la toda para aqui, mas achei o rigor e a simbologia tremenda. Nós não sabemos, na forma como se vai expressar a energia liberta nos céus, nós não sabemos como é que ela vai ser recebida na Terra. Sabemos que alguém inconsciente, quando recebe ativações de Marte ou quando recebe ativações de Carneiro, tende a viver a partir do instinto e tende a ser agressivo, tende a guerrear, tende a ser violento. Mas isto não é não é uma regra, ok? Isto não tem que ser assim. Sabemos que quando estas energias são libertas, elas são libertas generosamente pelo universo. Elas não são dirigidas intencionalmente para que aconteça isto ou aquilo. A qualidade do receptor é extremamente importante no resultado que vamos obter. Daí toda esta chamada de atenção, porque Marte é uma energia que precisa de ser expressa, precisa de movimento, precisa de ação. E quando ela bate em lugares, como dizia, não é? Há bocado parece que é o tema da nossa sessão. Quando bate em temas magoados, quando bate em medos, quando bate em inconscientes, em dores inconscientes em nós, quando toca aos nossos botões, particularmente, pessoalmente e coletivamente, nós tendemos a reagir, a ser reativos. E quando penso em reatividade, penso em dois planetas. Penso primeiro na Lua e depois em Marte. E como é que eles se relacionam neste mapa? Nós olhamos, a Lua está junto ao Sol, em Carneiro, vai eclipsar o Sol, ainda não falei do eclipse, e Marte está em Caranguejo, a 22 graus de Caranguejo, a recuperar a sua marcha depois de ter estado retrógrado. Em dezembro, a 6 de dezembro, ele chegou ao grau 6 de Leão e, de repente, percebeu que tinha que ir fazer qualquer coisa em Caranguejo e voltou para Caranguejo. E agora já não está retrógrado, mas também ainda não chegou ao grau 6 de Leão, onde será apenas a partir daí que ele vai começar a fazer uma nova jornada. Então, vamos dizer que ainda estamos no período de sombra de Marte, mas o que é que eu quero trazer com isto? Marte em Caranguejo é reatividade emocional que pode ser inconsciente, ok? Então, o que eu estou a trazer com isto não tem necessariamente que se expressar assim. O que é que Marte está a fazer em Caranguejo? A oportunidade de nós operarmos, e Marte é um bom instrumento para operar, ele pode ser expresso, por exemplo, no bisturi do cirurgião. Tudo o que é objeto cortante tem uma associação com Marte, ok? Facas, bisturis, tesouras, tudo o que corta é Marte. Então, Marte em Caranguejo, nesta fase da nossa vida, nesta fase da nossa história, desculpem, só agora é que percebi que isto está pequenino, ok? É representante das batalhas interiores que temos que travar connosco, das curas interiores que temos que fazer, da consciência e da conexão com a nossa ancestralidade que estamos a ter que fazer para podermos elevar a frequência da nossa ação no mundo. Porque com a mesma atitude do passado, nós vamos ter mais do mesmo. Se não subirmos o tal degrauzinho na luz, não é? Se não subirmos o tal degrauzinho para a espiral seguinte, nós vamos continuar encalacrados na mesma circunferência de vida. E ao recebermos estas novas energias, não teremos como criar nada de novo. Então, a revisão de Marte por Caranguejo tem estado a operar
um grande mergulho nas nossas águas existenciais, um grande mergulho na nossa memória, um grande mergulho no nosso inconsciente, por forma a que nós possamos operar transformações interiores, curas, operações, para que nós possamos purgar. É como se Marte viesse lacetar as águas de Caranguejo que estão ainda, e este escorpião, que estão apodrecidas, não é? Que estão ainda infectadas, belicosas, ativadas em dor, para que possa ser curado. E quando eu penso nisto e digo de todos os aspectos que nós temos nesta lua nova, nós temos esta tremenda conjunção, que podemos, é um stellium, não é? Podemos dizer que eles todos estão em conjunção, porque todos estão, perdão, nenhum deles está distanciado mais do que 10 graus um do outro, então isto faz um grande bloco de energia. Temos uma tremenda conjunção que representa tudo o que começa. Temos uma quadratura, temos a oposição ao Norte-Sul e temos uma quadratura que eu diria, se não pudesse falar de mais nada e tivesse que pegar um aspecto para fazer síntese do que está a acontecer connosco nesta fase da vida, neste momento da história, neste momento das nossas vidas, eu pegava na quadratura de Marte em Caranguejo, a Quiran em Carneiro. Quiran em Carneiro, regido por Marte, as nossas dores existenciais, a ilusão de que estamos sozinhos na vida, a dor da separação, a dor da queda do colo de Deus, a dor de ter encarnado numa experiência e de nos termos esquecido. Porquê? Porque é que aqui estamos? A dor de estarmos a fazer uma experiência na densa matéria sem nos recordarmos porque é que aqui chegamos, porque é que aqui viemos e o que é que aqui estamos a fazer. Porque quem já recordou não vive em dor. Quem já recordou tem uma bandeira, tem uma luz para perseguir, tem uma bandeira para defender, tem um objetivo para continuar, tem uma motivação, tem um estímulo, tem fogo para continuar. E não é desses que eu tenho receio, recheio como ao croissant. Eu não tenho receio, mas efetivamente a grande maioria das massas não é consciente e vive neste mundo instintivo. E Quiran representa isso. Para mim, Quiran, eu volto a dizer as vezes que forem precisas, para mim, Quiran representa a fusão entre o animal e o ser espiritual que somos, ou vamos dizer, entre o animal irracional que trazemos nas nossas memórias dos nossos primórdios e o humano desperto, de coração aberto e ativado, que reside em nós. E Quiran é a ligação, é a chave, ele até tem a forma de uma chave, é a ponte que liga os dois mundos e que nos permite transcender da nossa forma bruta e densa para a nossa forma elevada, luminosa e amorosa e generosa, para tudo aquilo que são as qualidades e os atributos do que deveria ser um ser humano, do que deveria ser um ser humano, racional, consciente. E hoje em dia nós somos, na grande maioria e em vias, nas formas coletivas, somos os mesmos animais irracionais dos primórdios, só que temos fatos bonitos, tecnologia e muitos recursos que não sabemos como os usar, mas continuamos de moca na mão a bater no próximo pelo bocado de carne ou pela peça de caça que caçamos, quando não estamos muito distantes desse tempo em termos de consciência. A grande maioria da humanidade não despertou, não acordou, mas muitos acordaram ultimamente, graças a Deus, e continuamos a manter a esperança, a manter a fé, a manter a coragem e a manter o sonho
de um dia verdadeiramente termos esta humanidade desperta. Voltando ao Quiran e ao Marte, nós vemos esta quadratura, e Quiran é o curador ferido, e Quiran é aquele que, apesar das suas dores, pode transcendê-las. Não que elas desapareçam, mas que elas tenham um propósito, um significado. Então, esta quadratura entre Marte e Quiran representa os ajustes que nós temos que fazer na nossa ação, os ajustes que nós temos que fazer, as curas que nós temos que fazer em relação àquilo que sabemos da nossa existência, em relação àquilo que achamos que é a vida, vamos dizer, na Terra, em relação ao processo que estamos a viver de ascensão, de transcender. E transcender não é porque o dia amanhã vai nascer de uma forma completamente diferente e de repente é só paz e amor. Nós temos que ser os criadores dessa energia, nós temos que ser os representantes dessas formas, nós temos que ser os guerreiros que personificam esse processo. Deus conta com o nosso corpo, a nossa consciência, a nossa luz, o nosso amor, e quando eu digo Deus, digo a criação, o movimento que nos colocou na Terra para que nos conhecêssemos de outras formas e de outro modo, e para que soubéssemos por nós próprios regressar à unidade. Então, quando eu digo Deus conta com cada um de nós aqui para ser exemplo, espelho. Exemplo não é uma boa palavra, mas para ser o representante, o mensageiro, para ser o movimento, os pés, as pernas, o projeto divino em andamento na forma. E o que nos fala esta lua nova é que tudo aquilo que conhecíamos até à data está a começar, está a ter a oportunidade, é que nem sabemos se vai acontecer, não façamos nós a nossa parte e nada acontece. Ok? Nem sabemos se vai acontecer. Está a haver a oportunidade de nós, em vez de permanecermos atrapados, bloqueados, é a palavra que vai, atrapados, na mesma circunferência, na rodinha, na roda de Samsara, não é? Em vez de continuarmos na rodinha da mesmice, que não nos permite encontrar a saída, desbloquear o caminho, desobstruir o caminho, nós temos a oportunidade de dar um salto de consciência, de dar um salto de fé, de dar um salto de luz, de dar um salto de intenção e de nos elevarmos à espiral seguinte e começarmos a subir a rampinha que nos permite a todos começar a viver uma expressão diferente da nossa vida, começar a viver uma nova espiral evolutiva. Ou então é mais do mesmo. Ou então damos cabo disto tudo. Ou então vamos acabar por dar conta do planeta e de toda a existência nele. Porque estamos numa roda destrutiva que não tem como abraçar o novo. Então, sabemos por muitas vias que tudo o que é carneiro começa de novo e que Mercúrio, aqui nos céus, a zero de carneiro, representa a mudança do mindset, mas ainda vai a peixes, ainda vai retrogradar até peixes. Sabemos que Neptuno, que transporta o sonho ideal, a transcendência, a unidade, o absoluto, está no finzinho do finzinho desta roda. É como se estamos a jogar a grande roda, não é? É como se tivéssemos chegado ao ponto imediatamente anterior ao início, não é? E estamos nesta fase de autodecisão do que é que vamos fazer daqui para a frente. Escolha de como é que queremos caminhar daqui para a frente. E nada acontece porque um de nós quer. Cada um de nós, como eu escrevi, cada um de nós é o material em si próprio para esta transformação. Mas continuando o que eu estava a dizer, Vênus, Neptuno, que representa o absoluto, neste
culminar dos culminares. Sabem quando é que ele entra em Carneiro pela primeira vez agora, neste ciclo? Ao fim de 165 anos ou 164 anos, sabem quando? No dia 30 de março, o dia após a lua nova, ok? E sabemos que temos o eclipse nesta equação. Eu queria ir para aqui falar dos outros, mas não me deixam. E sabemos que temos o eclipse nesta equação. E que este eclipse acontece porque os nodos lunares, que estão a 26 graus do eixo Virgem-Peixes, estão muito próximos desta lua nova. E, embora eles já não estejam no eixo exato de Balança para Carneiro, eles estão tão próximos que a lua ainda se intromete do ponto de vista da Terra, a partir da Terra, nós vamos vê-la a intrometer-se na luz do Sol e a ocultar um pouco desta luz da consciência. Quando temos um eclipse, temos sempre uma luz que se apaga, seja a da lua, seja a do sol, já vos disse antes. E quando temos um eclipse, temos sempre qualquer coisa que deixa de existir, qualquer coisa que atingiu o culminar, que atingiu um término, que e este qualquer coisa eu refiro-me a ele como uma luz que se apaga. A consciência anterior apaga-se. Não há como seguir com a mesma. E começamos a partir daí um novo processo. Então, sincronamente, nós temos uma lua nova que representa, no signo dos inícios, que representa a semente, a nova semente criativa da nova vida que vamos viver. Sabe Deus até quando, não é? Vamos viver pelo menos por 12 meses, até à próxima primavera, mas mais do que isso, se pensarmos no ciclo de Neptuno, que vai entrar no dia 30 em Carneiro, nós temos 165 anos de ciclo. Se nós pensarmos em Saturno, que vai entrar abril, creio eu, em Carneiro, nós temos 28 anos de ciclo. Se pensarmos, sei lá, em Mercúrio, temos 87 dias de ciclo. Se pensarmos no Sol, que aqui está a formar esta lua nova, nós temos 365 dias de ciclo. Então, nós temos, se pensarmos nos nodos lunares, eles não estão lá, não é? Mas se pensarmos nos nodos lunares nesta conjunção, eles só regressam ao lugar onde estão daqui a 19 anos, então estes ciclos todos se entrelaçam. E nós estamos a deixar de existir para a velha vida e estamos a ser convocados para nos apresentarmos, não é? Desta maneira, nos apresentarmos, Carneiro rege as artes militares, não é? Nos apresentarmos como soldados na criação desta nova vida, não como soldados guerreiros da violência, da agressividade e do caos e da morte, mas como guerreiros da luz, como guerreiros que transportam a semente da luz. Então, observem, e é tão simbólico quando a gente olha para este Mercúrio com um pé no início de Carneiro e prestes a entrar novamente em Peixes, quando pensamos na mudança da mentalidade que é necessária, da mudança da compreensão, da percepção. Reparem que o Nodo Sul é regido por Mercúrio, que está oposto, ok? E que tudo que está em Peixes e Carneiro também se lhe opõe, a dizer: chega, basta, basta desse sofrimento inglório, basta dessa vida martirizada, sem sentido e sem propósito, basta de serem vítimas de vocês próprios, basta de transportarem essas dores inglórias que jamais vão ser fermento para o novo pão, que jamais vão ser fermento para a nova vida. Então, mas isto não é garantia nenhuma, ok? Não há garantia nenhuma do que é que quer que seja que vá chegar à forma. E se nós formos perante o que se vai pôr em movimento, se nós formos com a nossa energia aguerrida, agressiva, a impressão, devolver ao mundo aquilo que ele nos traz, não é? Se alguém me bate, eu devolvo igual. Se alguém me agride, eu devolvo igual. Se alguém me fere, eu devolvo igual. Era isto que eu queria dizer, não sermos câmara de eco para estas energias quando elas vêm carregadas de agressividade. O curador é aquele que cura a dor.
É aquele que de certo. E o que é curar? É voltar a religar, é voltar a unir, é pacificar, é sanar. E sabem, a única coisa que cura, amores, é o amor. Não tem como. O amor como capacidade de aceitar o que é, como é, e de me disponibilizar a fazer a ponte e não o corte, a ser laço e não tesoura, a ser energia que religa e que reconecta e não energia que divide, quebra e parte e, e causa dano. Então nós todos estamos tão convocados para isso e precisamos de estar tão presentes e tão conscientes, porque é tão fácil sermos fisgados no meio da agressividade, é tão fácil os nossos botões serem tocados, é tão fácil as nossas dores serem ativadas. E é preciso um grande guerreiro consciente, é preciso uma grande vontade, é preciso uma grande presença, é preciso consciência para que não sejamos instinto em movimento, para que sejamos ação em movimento. E recordo-me agora que deixei uma ideia presa lá atrás, porque vamos falar da lua, vou beber água. Porque a lua representa, é que é muito bonito, nós temos uma recepção mútua, vocês sabem, entre Marte e entre Marte aqui e entre Lua aqui, entre Marte em Caranguejo e a Lua em Carneiro. É muito bonito vermos isto. Nós temos esta recepção mútua como síntese de tudo o que eu tenho estado a dizer, como a necessidade de nós operarmos estas transformações dentro de nós e de nos conectarmos com aquilo que verdadeiramente interessa e sermos agentes disso que interessa e não amplificadores para o que não interessa. Então eu queria falar da Lua. A Lua, de certa forma, é um corpo vazio que recebe a luz do Sol. E a Lua fala de reação, a Lua traz o inconsciente, porque a Lua não tem a luz da consciência, ela recebe a do Sol. A Lua sem Sol é escura, é vazia, é inconsciente. É o vazio existencial da alma, como falava a Maria Flávia. E quando nós falamos e quando nós pensamos na Lua, pensamos no instinto, pensamos no inconsciente, também no inconsciente coletivo, não é? Pensamos no inconsciente. E quando nós estamos inconscientes de algo, quando sempre vem, vou ter que trazer, não é? Uma imagem, não é? Que já partilho convosco para explicar o que quer dizer. Mas quando nós estamos inconscientes e quando nós não estamos atentos e algo nos ativa, especialmente pelo vínculo das emoções, especialmente pela ligação emocional, não é? Eu, de certa maneira, sinto imediatamente e inconscientemente a ação que não vem da luz é reação, ou seja, eu reajo. E a reação, era isto que eu estava a querer trazer, é quase sempre cega. E Marte não, desculpa, em Carneiro, é aquele signo, é aquele signo que, como é que o Nuno costuma dizer, que age e depois pensa, não é? Altamente reativo. Não sei se estou correta, mas tenho as pessoas certas comigo nesta sessão para perguntar. Ao nível da alma, Carneiro é regido por Mercúrio, Lucilena? Não me recordo integralmente. Se calhar. Lúcia, sabes? Ok, tenho um feeling que sim, mas pronto, não me vou perder por aí. Então, de certa forma, quando falo na energia da Lua como energia reativa, instintiva, eu estou a querer me relacionar com este princípio que eu trazia antes de Marte, quando é agressivo.
Então, a imagem que eu queria trazer para vos elucidar isto e que vem comigo desde os tempos de Kiran, imaginem que há um movimento, vamos dizer, um tique instintivo, inconsciente em mim, que quando eu ouço determinada palavra, vamos dizer que é a palavra azul, que era precisamente assim o exemplo, que me leva a elevar a mão direita. Então, eu vou pela minha vida sem qualquer consciência de que, ao ouvir a palavra azul, que é como quem diz, ao tocarem nos meus botões, nas minhas inseguranças, ao tocarem na minha dor existencial, ao tocarem na minha dor que me diz que eu não sou suficiente, ao tocarem na minha dor que me diz que eu não pertenço, ao tocarem na minha dor que me faz sentir sozinha e abandonada na vida, ao tocarem nesses pontos que me doem, não é? Eu, inconscientemente, sou tocada e levanto a mão. Ouço azul e levanto a mão. Isto é uma reação instintiva, é uma reação que eu não controlo, é uma reação que não tenho como reconhecê-la. Até o dia, até o momento que eu me apercebo qual é o gatilho. E o gatilho é, neste exemplo, a palavra azul. E ao ouvir a palavra azul, a minha mão instintivamente levanta-se. E eu vou pela vida a levantar a mão, não é? Mas, de certa forma, quando eu começo a perceber o movimento, isto é um caminho, exatamente. Obrigada, querida Lucilena. Mercúrio é o regente esotérico da alma, não é? Da astrologia esotérica de Carneiro. Já vou lá porque foi um pensamento que ficou aqui, tinha quase certeza, mas não tinha como garantir. Então, estava neste exemplo a dizer que vou inconsciente pela vida e assim que me tocam o botão, assim que ouço a palavra azul, eu levanto a mão. E quando eu percebo este movimento, eu posso até não conseguir logo no imediato ter gestão sobre ele, mas eu começo a tomar consciência. E ao tomar consciência do gatilho que me faz, e gatilho é Marte, não é? Ao tomar consciência do gatilho que me faz reagir instintivamente àquela palavra, eu começo a desvendar para mim outro processo, que é o processo do poder da vontade e da escolha. E em vez de reagir instintivamente, eu posso escolher a minha ação, o meu movimento, ao ponto que, eventualmente, eu vou poder decidir, escolher e agir de acordo com aquilo que estou a decidir. Então, ouço a palavra azul e já posso escolher se reajo ou não. Ok? Enquanto é inconsciente, eu não consigo reconhecer o gatilho, eu não consigo desbloquear o processo. É por isso que nós precisamos da luz do sol sobre a lua para nos ativar as dinâmicas do inconsciente e do passado. A lua também representa o passado. Então, é muito simbólico que nós tenhamos Mercúrio neste mapa, nesta lunação, como regente de Carneiro ao nível da alma, porque de certa forma simboliza, ou é mais uma confirmação astrológica de que ao nível da personalidade, não é? Nós, sem fazermos a ascensão da nossa mente, nem sei se posso dizer isto desta forma, sem transfigurarmos os nossos padrões mentais, sem ultrapassarmos a mente dual, sem transcendermos as limitações da compreensão partida, não é? Surjo e desde o plano da mente governa. Obrigada, querida Lucilena. É a frase para Carneiro, a frase ao nível da alma, ao nível da astrologia esotérica para Carneiro, não é? Então, de certa maneira, Mercúrio está aqui também muito bem a representar a necessidade de nós elevarmos o processo mente, de nós elevarmos a consciência e permitirmos reunificar aquilo que a nossa mente entendeu até ontem, ou até hoje, ou até a próxima lua nova, como partido dividido, separado. Não há tal coisa como separado. Neptuno, no último grau de peixe, diz-nos que tudo é um e nós somos um com todo.
tudo é uma mesma coisa. Saturno conjunto ao nó de norte em peixes, a Vênus conjunta a Neptuno em peixes, todos eles conjuntos entre si, mas particularmente Saturno, nó de norte, Vênus e Neptuno, são um grande arro à nossa capacidade de transcender as limitações da forma e de vermos a vida maior, conforme expressa também na vida da Terra. Então, observem como todo o mapa acaba por conspirar no sentido, e também muito bonito, não é? Que Júpiter, ainda não falei dele, Júpiter que está como regente, que é regente de toda a malta que está em peixes, de Saturno, do nó de norte, de Vênus e de Neptuno e de Mercúrio que no instante seguinte volta a peixes, não é? Neptuno, desculpem, não, Júpiter, que também rege junto com Neptuno, toda esta malta que está em peixe, ele está e está quase a terminar, vai terminar no verão, o seu trânsito por Gêmeos, o signo que nos fala da multiplicidade, que fala das mil e uma cores da criação do divino. Gêmeos é o lugar onde nós conectamos com a diversidade da vida, das mentes, das pessoas, dos irmãos, a multiplicidade, as múltiplas cores. Vocês já de certo viram aqueles gráficos de cores que têm as cores todas, vamos dizer, a gradação das cores que nos faz ter vários tons de azul, vários tons de verde, vários tons de amarelo e que nos permite passar das cores primárias para as cores secundárias e que é um único gráfico que não conseguimos separar uma cor no meio daquele grande arco-íris, mas que no fundo, quer dizer, conseguimos quando selecionamos um determinado número, um determinado RAL, mas que quando olhamos aquilo é tudo um grande arco-íris misturado. Isso é peixes, não é? É todas as cores numa mesma existência. E Gêmeos representa a capacidade, a energia que nos leva a reconhecer a multiplicidade das formas, das cores, dos credos, dos pensamentos, a multiplicidade e a diversidade e a criatividade pela qual a vida se expressa. E Júpiter em Gêmeos está-nos a abrir horizontes, já falei também sobre isto, para que nós possamos, no processo de reconhecermos a vida como um, não é? Para que nós possamos abraçar as mil e uma cores da criação, as mil e uma formas da criação, os mil e um tons da criação. E que não nos dispersemos ou não nos deslumbremos pelo particular, pela nuance, pelo pequenino, e que possamos compreendê-lo como parte integrante do todo, do uno e do grande. Ok? Então, como já passa o nadinha das 8, mas eu não quero deixar mensagens pela metade, basicamente acerca da astrologia, ok, não falei de Urano e de Plutão, que fazem um belo sextil com, com esta lua nova, com este, principalmente ali, Mercúrio, bom, de certa forma com esta síntese de planetas todos ali entre peixes e carneiro, mas particularmente aqui com o centro, estamos a olhar nomeadamente para o Mercúrio no zero de carneiro, e de certa forma Urano fala da necessidade de nós mudarmos e de revolucionarmos, e Plutão também fala desta transformação, e de certa forma Plutão a partir de Aquário é o que vai estar a fazer. Chamei-lhe a Plutão naquilo que escrevi ontem, o catalisador e o propulsor das mudanças, o catalisador dos processos de fim e o propulsor dos processos de início. Acho que foi assim que lhe chamei, porque de certa maneira é isso que Plutão faz, ele intensifica, ele traz ao máximo a potência de qualquer energia, e vemos
de certa maneira, que tanto Urano, o planeta das mudanças e da mente superior e da mente rápida e da mente inspirada, que está a partir de Touro, os domínios da materialidade, da vida, da forma, e Plutão, que está a partir dos domínios da mente coletiva, da grande mente, ou da mente inspirada, ou da vida como um propósito de vida coletivo, ambos a inspirar e a apoiar este momento de transição e de elevação, vamos dizer, particularmente da nossa consciência e da nossa mente. Então, estes céus estão muito mágicos, não são de todo, pelo menos não são o foco principal da minha observação. Eu, quando olho para este momento, para além do grande stellium, olho particularmente a recepção mútua entre a Lua e o Marte, e a quadratura, que para mim poderia ser a síntese perfeita do processo de cura e de transformação que nós estamos a viver nesta fase, e a ativação das dores que nós estamos a viver nesta fase também, mas efetivamente o que arde cura e o que aperta segura, como se costuma dizer nos dizeres populares e tradicionais, e de certa forma o que arde cura, e não é sem dor que nós vamos fazer esta transição, ou pelo menos não é sem tomarmos consciência das nossas dores e daquilo que nos dói, individual e coletivamente, mas é a ter esta consciência de, apesar de estarmos a ser ativados nas nossas dores, não querermos ser agentes de mais dor no mundo, não querermos ser mensageiros de mais discórdia, não querermos ser aqueles que semeiam o caos, mas querermos ser aqueles que ajudam e trabalham conscientemente para que se possam curar as dores da humanidade, que se possam curar as dores da existência partida e separada, que se possam construir as pontes e não voltar mais atrás. Construir as pontes que unificam a vida e não voltar mais atrás. Quero-vos trazer a imagem, o símbolo sabino ou sabeu do grau 9 de Carneiro, onde esta lua nova vai acontecer. Não vos disse tanta coisa, não. Bom, a gente já vai lá, pode ser que ainda dê tempo. Trazer-vos esta imagem. A imagem que, ok, no livrinho do Dane Rudyard, uma mandala astrológica, a imagem que nos surge no grau 9. E porquê é que eu leio o grau 9? Porque esta lua nova acontece no grau 9 exato, ou seja, é 9 0, não é 9-0, não é 9-1, não é 9-10, não é 9-59, é 9-0. Então eu escolhi ler a imagem do grau 9, mas também vos posso ler a do grau seguinte, que é muito simbólica também. Então, a do grau 9 diz-nos um observador de bola de cristal, ou seja, alguém que observa uma bola de cristal, como se contemplássemos a partir de um ponto de observação a totalidade à procura de um futuro que ainda não existe ou que ainda não se materializou. E a nota-chave deste grau diz o desenvolvimento de uma consciencialização interior de totalidade orgânica. Acho esta frase ou esta nota-chave brutal. Não vou afundar mais aqui, fica a reflexão. Trago-vos também o grau 10, que no meu entender assemelha-se mais o grau 9 a este momento. Mas o grau 10 seria, se fosse a lua nova, um grauzinho, um minutozinho, que se fosse mais à frente, já seria o grau que nós leríamos, e porque sabemos que nada é tão rígido assim, vamos pôr um olho no grau seguinte, que diz um professor de novas formas simbólicas e imagens tradicionais. A nota-chave do grau 10 de Carneiro fala-nos da revisão de atitude no começo de um novo ciclo de experiência. Então, tanto um grau como o outro trazem imagens muito, muito simbólicas para este nosso agora. Dizer-vos que ao nível dos graus sabeus ou sabinos, ao nível desta visão simbólica do zodíaco,
o ciclo de Carneiro é a esfera da realização, ok? É a esfera aqui chama-se da diferenciação, ok? É onde nós começamos, saímos do todo e começamos uma jornada por nós próprios. Por isso também vos escrevi que a um certo nível e aparentemente pode nos parecer que estamos sozinhos por nossa própria conta e risco, e a um determinado nível estamos, a outro nível nunca o estivemos. Então, tanta coisa que poderia mais dizer neste nosso encontro, dizer-vos que estamos mesmo, ou seja, ainda não é o novo exatamente, ainda já estamos mais próximo, cada dia um pouco mais próximo, cada dia um pouco mais em movimento para fora, mas como todas as grandes mudanças, elas acontecem gradualmente e são transições graduais. Então nós ainda vemos muito céu e ainda há muito para redimir do passado, ainda há muito para apaziguar e pacificar do passado, à medida que os planetas se preparam para todos eles irem ingressando também em Carneiro. Então, vamos dizer que que esta é uma grande jornada. O ano 2025 é muito importante, precisamente por toda esta ativação em Carneiro. É um ano é um ano decisivo, é um ano de grande cisão e de grande decisão, e é um ano que, embora não seja exata ainda a conjunção de Neptuno e de Saturno, que representam um princípio da criação, Neptuno como o ideal, o sonho, o absoluto, Saturno como a materialização da encarnação ou a materialização desse ideal e desse absoluto, e de certa forma esta conjunção só será exata em fevereiro de 2026, porque vão existir retrogradações, mas o processo começa assim que eles põem um pezinho em Carneiro. Então, mesmo que depois ainda voltemos a peixes para fechar portas e janelas e finalizar ciclos e processos e desaguar, vamos dizer assim, no oceano, o processo já está em marcha, os fios já estão a ser tecidos, o parto está quase em fim de tempo e nós estamos prestes a ter este reset, a ter este novo início. Recordem que eu chamei a este nosso encontro Uprising. Primeiro era para ser Rising, mas depois veio literalmente a expressão Uprising, como se nós estivéssemos todos a ter que nos levantar, erguer e firmar na vida de uma forma corajosa, de uma forma decidida, de uma forma presente. E também me veio, claro, a música que gosto muito dos Muse, que é um grito de revolta, mas não tem que ser uma revolta violenta. Eu, particularmente, se me é permitido ter este tipo de aspiração, gostaria que a humanidade pudesse despertar o suficiente e estar presente o suficiente para não conduzir esta jornada para uma nova guerra, para novos conflitos e novas convulsões sociais. Elas precisam de acontecer, era bonito se não acontecessem pela violência, mas às vezes nós precisamos de ver as coisas escarrapachadas na forma, não é? Plasmadas na forma, para podermos efetivamente fazer as corretas ações corretivas, passa aqui a redundância, para possamos realmente corrigir aquilo que precisa de ser corrigido, independentemente das vias e das formas que a nossa experiência venha a ter que vivenciar. É importante que nós não deixemos cair a nossa bandeira, é importante que nós saibamos porque é que vale a pena estar vivos aqui agora, porque é que vale a pena caminhar este caminho, porque é que vale a pena transpor e ultrapassar cada um destes obstáculos que podem vir a acontecer e a materializar-se na nossa vida, e que saibamos a qualidade com que queremos travar as nossas batalhas, com que queremos efetivamente conquistar o novo mundo. Se é pela dor ou se é pelo amor, se é pela agressividade e pelo medo, ou se é pela coragem, pelo poder da vontade consciente e pelo amor incondicional por tudo e por todos. Mensagem entregue, agora sim, mas há sempre um mas. Não vamos daqui embora
sem permitir, vou interromper o compartilhamento, escusamos de estar a ver o mapa. Não vamos daqui embora sem permitir sem nos permitirmos ser abençoados pela uma cartinha para este novo tempo. Recordem que é um tempo de criação, é um tempo de intenção, é um tempo em que a lua e o sol estão a dar as mãos para um novo mês lunar, mas onde Deus está a dispensar uma nova qualidade, uma nova luz à Terra, e onde, se nós estivermos atentos e receptivos, podemos receber dentro do nosso ser essa luz, essa nova semente, e podemos criar os próximos passos da nossa existência e da nossa vida, da nossa pequena vida e da nossa grande vida, a partir deste fluxo magnífico que nos está a ser dispensado, a partir destas energias abençoadas que podem realmente realizar magia no nosso mundo, que podem realmente realizar magia na nossa experiência, que podem realmente ajudar a criar e a manifestar o novo mundo. Ok? Então, com a vossa energia também aqui colocada, vamos pedir uma mensagem síntese que nos possa acompanhar e abraçar neste ciclo e que nos possa entender ainda um pouco melhor aquilo que foi dito e que nos foi passado e que conseguimos dizer e traduzir até agora. Então, uma mensagem para a nossa lua nova de Carneiro, para o nosso uprising. E a carta que nos sai é a carta 23, com a imagem da oferenda. Ok. Que vamos já tentar trazer das palavras ou do espanholito para o portuguesito. Vamos tentar. Então, o significado desta carta, que se chama a oferenda. A oferenda é um presente desculpem, a oferenda é um presente que oferecemos à vida, sem ataduras, sem prisões, sem esperar nada de volta. Só pode dar aquilo que de verdade lhe pertence. Um sorriso, um sinal de aliento, ânimo, um gesto carinhoso, uma palavra amável. Dar o que já não queremos, como as calças velhas que já não usam ou que já não usamos, não nos vale. Não é fazer um presente, não é ofertar nada, não é? Aos outros, não é dar um presente aos outros. Quando damos algo que já não nos faz falta, não estamos efetivamente a dar nada de presente ao outro. A interpretação desta carta convida-nos a fazer uma lista de 10 pessoas ou coisas pelas quais nos sentimos agradecidos. Conecte-se com o sentimento da gratidão. Esta carta pede que experimente essa mesma gratidão sem necessidade de nada, nem de nada que o inspire e que desculpem, tenho que entender melhor a frase. Esta carta lhe pede que experimente essa mesma gratidão sem necessidade de nada, nem de nada que o inspire, e que a divida, compartilhe com pessoas com as quais se cruze no caminho, com as pessoas com as quais se cruze no caminho. Quando nos mostramos agradecidos, o coração se nos abre e tomamos consciência de tudo o que nos foi dado pela vida. Sanamos a nossa sensação de carência e abrimos-nos incondicionalmente à abundância que nos rodeia. A oferenda convida-o a seguir o fluxo da vida, dando e recebendo livremente. Olhem, gostei muito desta mensagem que nos é oferecida para encerrar este nosso encontro. Então, na verdade, não podemos dar nada mais do que aquilo que temos, do que aquilo que é verdadeiramente nosso. Não nos interessa dar-nos o excedente, dar-nos aquilo que já não nos serve, dar-nos aquilo que já não nos
nutre. Interessa que quando damos, damos a nossa melhor qualidade, damos o nosso melhor, damos aquilo que de melhor temos. Não importa se é um sorriso, se é uma mão estendida, se é um apoio, o que quer que seja. Importa que nós nos compartilhemos generosamente com a vida. É tudo isso que nos está a ser, é tudo isso e apenas isso que nos está a ser pedido nesta fase. Então, não precisamos de nada que não sejamos agora para honrar o propósito da vida e para dar o nosso melhor na vida, neste presente, neste instante, a cada dia, a cada segundo, a cada encontro. Recordemos que a nossa intenção e que aquilo que temos de melhor em nós é tudo quanto basta para fazer a diferença. Meus amores, obrigada tanto e obrigada muito por este nosso encontro, pela vossa paciência, pela oportunidade de podermos passar mensagem. Obrigada a todos e a cada um. Recordemos todos que todos somos necessários, que todos somos precisos e que todos fazemos parte e que a vida não se cumpre enquanto cada um de nós não se cumprir e que podemos escolher aquilo que acrescentamos à vida, podemos escolher a qualidade a partir da qual vivemos a nossa vida e podemos escolher como é que contaminamos o mundo à nossa volta, se com medo ou agressividade, ou se com ações do coração, ações corajosas, ações iluminadas. Meus amores, daqui me despeço com um abraço imenso. Desejo-vos uma feliz, feliz lua nova. Desejo-vos que seja abençoado e iluminado este momento para todos nós e para toda a humanidade e que possamos fazer maravilhosas sementeiras, ser mensageiros de amor e luz e de beleza e de consciência e de tudo aquilo que cada um de nós tem dentro como os seus mais preciosos tesouros. Meus amores, encontramos breve. Até já. Mil bênçãos. É um prazer imenso.